Tudo. Tá me ouvindo? Sim, tudo bem. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, desejo uma excelente semana a todos que nos acompanham, todo o pessoal da Rede Alesp, os colegas que participam da tribuna. Queria pedir para a população ser bastante conscienciosa com relação ao momento que a gente está atravessando. Eu tenho visitado o interior, estou em contato com pessoas, cidadãos do interior, autoridades também, e os casos de internação têm subido. Ainda não é uma situação gritante, mas tem subido. Então, queria pedir, é óbvio que todos nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas aquelas atividades que podem ser evitadas, né, eu peço que sejam evitadas, peço que sigam utilizando máscara, o álcool em gel, evitar eventos, evitar mesmo aglomerações. Tem gente que questiona, né? Toda hora alguém fala que saiu um estudo em algum lugar, que essas medidas não são eficazes, efetivas. Eu acredito que sejam, né? Porque o contágio, a contaminação tem muito a ver com a proximidade, com a pessoa espirrar numa superfície, a outra ter contato. Então, eu acredito que essas medidas podem até não ser determinantes, definitivas, mas elas ajudam muito. E, sendo uma pessoa prudente, né, melhor pecar por excesso do que pecar pela falta. Então, se são essas as medidas que nós temos neste momento, eu peço a todos que procurem adotá-las para que nós não tenhamos que retroceder em decisões, em decretos, muitas vezes até autoritários, de fechamento de estabelecimentos e assim por diante. Sou partidária da tese, da ideia de que não temos mais como fechar, não temos mais como suspender o funcionamento dos estabelecimentos que são regulares, que cumprem os protocolos, mas penso que não se pode relaxar, né, como a gente tem visto em algumas matérias, em algumas imagens, e até mesmo no nosso dia a dia, que algumas pessoas estão relaxando. Vou fazer contatos hoje com os profissionais responsáveis pelos ensaios clínicos com soro anti-Covid, para saber, né, se finalmente esses ensaios começaram, porque já tem alguns dias que a Anvisa liberou pela segunda vez, e eu estou realmente muito aflita, né, com a situação desse soro, porque o soro é promissor, o soro foi desenvolvido pelo Butantan, que é referência na produção de soros, e eu não consigo me conformar que nós tenhamos um caminho, né, e que esse caminho não esteja sendo utilizado. Também gostaria de dividir com as pessoas que nos acompanham, e principalmente com os profissionais de saúde, né, uma aflição, e aqui eu quero ser muito justa, não estou falando nem do remédio A, nem do remédio B, né, não sou médica, mas tem me chamado muita atenção o fato de pessoas que eu conheço que contraíram Covid e que vão procurar os serviços de saúde, friso, públicos e privados, tá? E que, em muitos dos casos, o profissional que atende a pessoa libera a pessoa apenas com antitérmico ou com analgésico, ou, né, o que é muito curioso, o médico pergunta para a pessoa se a pessoa aceita tomar algum medicamento, um conjunto de medicamentos, um kit, e prescreve a medicação, tá? Eu não estou falando de cloroquina, porque amanhã vão pegar o meu vídeo e vão falar que eu estou falando de cloroquina. Não, estou falando de medicação, qualquer que seja. O médico prescreve a medicação como se estivesse fazendo alguma coisa ilícita, tá? Pedindo desculpas por medicar. Tá? Eu não estou falando de pessoas distantes, estou falando de pessoas próximas que me deram relatos recentes, né? Testaram Covid,
positivo, foram procurar um médico, o médico falou, olha, se você quiser voltar para sua casa só com analgésico e antitérmico e ficar esperando, você pode, muitos colegas procedem assim. Mas se você quiser tomar esse conjunto de remédios aqui, a minha experiência diz que quem toma melhora mais rápido. Mas você que decide. Ou seja, por que eu estou trazendo essa situação à baila? Porque o constrangimento que os profissionais de saúde estão sofrendo é tal que muitos deles têm medo de agir conforme a sua convicção profissional. Eu sou defensora da autonomia individual e também sou defensora da autonomia dos profissionais como um todo. Da mesma maneira que não gostaria que um médico fosse obrigado a ministrar o remédio A ou o remédio B, não gosto quando ouço que um médico quer ministrar um remédio, mas está com medo de ser denunciado, de ser processado, de ser um jornalista disfarçado, e esse médico ser exposto, né, por ter exercido a sua função, a sua missão. Essa CPI da Covid, a meu sentir, está prestando um desserviço à nação, um desserviço. Os profissionais que vão lá para falar o que os senadores querem ouvir são tratados com respeito, e é certo que sejam tratados com respeito, né? Mas os profissionais que vão lá, né, com currículos igualmente respeitáveis, com história profissional igualmente respeitável, e falam diferente do que os senadores querem ouvir, são constrangidos, né, são tratados com desdém, são expostos, são ridicularizados. E isso é inadmissível, porque esse exemplo está fazendo com que os médicos tenham medo de medicar. Em São Paulo, e eu estou acompanhando essa doença desde o princípio, todo mundo é testemunha disso, né? Acompanhando por dentro e por fora, porque eu mesma adoeci. Em São Paulo, gente, prevalece o entendimento de que não se deve medicar. Tá? São Paulo tem trabalhado muito com a ideia de intubação. O problema é que quando intuba, a chance de morrer é muito maior, né? Porque a intubação ela é invasiva, ela própria prejudica o pulmão. Então, nós não podemos trabalhar com a intubação como sendo o único caminho. Esse discurso muito ultrapassado de vamos esperar piorar para ver o que acontece. Esse é o discurso que prevalece no estado de São Paulo. E São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que mais tem hospitais, leitos, estrutura, tem um número de mortes proporcionalmente muito elevado, muito elevado. Então, alguma coisa está acontecendo de errado aqui. É preciso ter humildade para avaliar, né? Como é que pode estados menores, não menores em importância, mas menores em população, em recursos, que não têm tantas condições como São Paulo, né? Como é que pode estados menores ter um índice de morte dos pacientes Covid menor do que São Paulo? Alguma coisa está errada. Qual é a diferença que eu vejo? Nesses pequenos estados, os médicos medicam, porque não tem estrutura, não tem leito, não tem kit de intubação, não tem respirador. Como São Paulo tem tudo isso, está na linha do espera, volta para casa e espera gravar. Tá? Então, o que eu estou aqui, peço encarecidamente, não é discurso político ideológico, não é discurso a favor ou contra nem o governador, nem o presidente, nem o prefeito. É um discurso em que se pede reflexão. Tá? As vacinas são importantes, né? As pessoas estão paulatinamente sendo vacinadas, mas o tratamento não pode ser abandonado. Nós não podemos lidar com uma doença grave dessa considerando apenas o caminho da intubação. Tá? Eu vou hoje levantar as informações sobre como anda o nosso soro e peço uma vez mais, encarecidamente, que o governador e o secretário da Saúde deem a mesma atenção que estão dando para as vacinas, que são muito importantes, para o soro anti-Covid, e façam uma reflexão
com secretários municipais de saúde, com o corpo técnico que assessora, sobre a necessidade de rever, né, esse posicionamento de não medicar os doentes. A meu ver, a única explicação para o alto número de mortos em São Paulo, né, é esse mantra do não medicar. E, nesse aspecto, a CPI está prejudicando muito, muito o povo brasileiro e o povo paulista em especial. Muito obrigada, até amanhã.